Mas hoje nós vamos falar sobre o medo da rejeição, né, doutor Luiz Rabino? O que me contaram é um pensamento muito bonito e profundo do Anwar Sadat, que foi presidente do Egito, morreu no atentado. Ele disse o seguinte: nada é mais importante do que conhecer a si mesmo. Depois que eu consegui saber o que eu queria e a me livrar do que eu não queria, reconciliei-me comigo mesmo e aprendi a viver em paz em minha própria companhia. O senhor poderia, por favor, repetir essa frase que eu achei muito interessante e eu sempre anoto essas frases que o senhor deixa. Essa é maravilhosa. Depois... Nada é mais importante do que conhecer a si mesmo. Depois que consegui saber o que eu queria e a me livrar daquilo que eu não queria, reconciliei-me comigo mesmo e aprendi a viver em paz na minha própria companhia. Já descobriu o que você quer? Se eu já. Eu acho que é observar a si próprio, né? E ver aquilo que me agrada. Então eu vou seguindo o meu próprio rumo e não ficar, vamos dizer, indo atrás o que os outros me colocam, o que me oferecem. Eu vou fazendo uma seleção. Uma escolha, né? É uma seleção, não é? E eu também gosto muito dessa frase aí do Anwar Sadat, porque a gente tem o desejo de agradar os outros. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é igual aquela frase lá da aeromoça, né? Em caso de despressurização, primeiro pegue o oxigênio, ponha no nariz, né? E depois coloque os das criancinhas ao seu lado. Quer dizer, a gente primeiro tem que agradar a si próprio para depois poder agradar outro. A gente está nutrida o suficiente para poder fazer pelo próximo. Posso acrescentar alguma coisa? Com certeza. Não, falou certo. Uma vez que você estabeleça seus valores, o que é importante para você na vida, as outras decisões ficam mais fáceis, que elas não vão entrar em contradição com aquilo que é teu valor. Então, esses teus valores serve como uma bússola, apontando para o teu norte, que é o que você deseja. Você não se permita desviar, não vai fazer alguma coisa que contrarie teus valores, que não vai te fazer feliz. Às vezes a gente fica pensando um monte de coisa, né? Não vou fazer tal coisa porque eu já estou velho. Sei lá, será que eu vou morrer amanhã? Muita gente fica pensando, né, doutor Luiz Aibinder, e trazendo pontos negativos para dentro de si. A rejeição, por exemplo, quando ela é percebida, ela costuma ser mais sutil do que os outros sentimentos? Ela talvez seja mais sutil, mas é mais duradoura. Geralmente, ela começa na infância, pela receptividade que a criança, quando chega ao mundo, ela recebe dos pais ou não recebe. Então, em função disso. Ali começa? Ali começa. E é impressionante, tem vários estudos, eu só vou citar um. Em 1945, ao final da guerra, na Inglaterra, tinha muita criança órfã, porque a Inglaterra foi participante da Segunda Guerra Mundial e foi fisicamente bombardeada, tipo Ucrânia hoje. Então, tinha muita criança hospitalizada e órfã. E um estudioso de psicologia chamado René Spitz observou o seguinte: dividiu as enfermarias em duas partes. A metade da enfermaria recebia o tratamento normal que vinha recebendo da equipe médica, enfermagem, etc. A outra metade recebia atenção, pegavam no colo, dava carinho, etc. As crianças que não recebiam essa atenção adicional morriam em muito mais quantidade e demoravam muito mais a recuperar a saúde. Enquanto que as outras que eram atendidas com atenção se recuperavam mais rápido e a mortalidade era muito menor. Você vê que já na infância isso acontece e essas sementes inconscientemente ficam o tempo todo. Que muita gente enxerga a vida através das lentes da rejeição. Qualquer coisa que aconteça, ela entende que é uma rejeição a ela. Então é uma permanente. Ela é inconsciente, mas é permanente. Ô, Hilda, você como artista plástica, você consegue expressar esses sentimentos nas suas artes, como alegria, tristeza, rejeição, por exemplo? Eu acho que na arte realmente é possível expressar todas essas situações. O bem-estar, através das cores, dos traços, tudo isso é uma linguagem. E tem obras de arte que a gente olha e vê que é um fruto de uma tormenta mental, né? Eu lembrei de um artista, Iberê Camargo. São pinturas escuras, assim, muito manchadas. Você olha e sente o peso daquilo.
Existem artistas que mostram a singeleza. Lembrei do Paul Klee, que é quase um desenho a partir da infância, com cores suaves, aquareladas. Então, através desses recursos, é uma linguagem que a própria pessoa expressa. Eu acho que não passa pelo racional, é uma coisa que vem de dentro e depois é analisada. Eu tive aulas com um professor, que é um artista plástico, Daniel Senise. Tive aula com ele durante um bom tempo e ele era muito interessante. Ele dizia o seguinte, que ele fazia a obra dele e depois, na hora de fazer a exposição, ele convidava um crítico de arte que ele já conhecia. O crítico escrevia e, vamos dizer, decupava ali o que ele havia feito. E aí ele ficava entendendo o que ele tinha feito, porque é uma coisa que vem muito do inconsciente, né? E, de repente, o próprio artista não percebe o que ele está expressando. Tem aquela coisa de quem faz na arte e aquele que acolhe. Sim. É a mesma coisa na música. É o que seria da pessoa que canta se não houvesse quem escutasse. Sim. Né? É o famoso então, que seria do branco se todo mundo gostasse do amarelo, né? Isso mesmo. Hilda, me diz uma coisa, Oi. Você conhece muita gente que tenha problemas com rejeição? Olha, eu acho que isso faz parte, viu? Não é? Faz parte. A pessoa, para não ter rejeição, tem que fazer um belíssimo trabalho. Ir ao psicólogo, fazer consultas, estudar. Eu, por exemplo, estou nas aulas do Dr. Einbinder, que eu acho extremamente interessantes, muito boas. Olha, já tem 19 anos. Ano que vem eu faço 20 anos. Eu fui para ficar, vamos dizer assim, fazer um cursinho de um mês. E fui ficando, e é muito bom. E a questão da rejeição é uma coisa que faz parte, eu acho, do nosso inconsciente. Sempre a gente está ligado, é importante a gente verificar sempre antenado, se unir as pessoas com quem nos aceita, né? Para não ficar nesse sofrimento. Às vezes fica eternamente tentando ser aceito, e justamente é porque não dá liga. Uma ouvinte aqui passou uma mensagem exatamente falando o que parece que ela estava te ouvindo aí e mandou a pergunta. A rejeição, doutor Luiz Aybinder, pode ser imaginária? Pode, mas geralmente não é. Ela pode ser, vamos supor, a pessoa se sentir rejeitada pelas rejeições que já passou na infância. Nesse sentido, seria imaginária, que ela vê tudo através das lentes da rejeição. Se a pessoa passa por mim e eu tenho essa lente, eu cumprimento a pessoa, não respondo, digo, ela está com raiva de mim, não liga para mim, está me rejeitando. Mas pode ter 1000 outros motivos pelas quais a pessoa não respondeu o meu bom dia. Ela pode estar ocupada pensando outras coisas, não ouviu, etc. Não tem nada a ver comigo. Mas aí eu vou entender isso sempre como uma rejeição. Qualquer coisinha, por exemplo, você está de carro, abriu o sinal, o cara de trás buzinou para você, você não se sente ofendido? Como se estivesse chamando a tua atenção? Uhum. É uma forma de rejeição. Sutil, mas é uma forma. Ele não está te ofendendo, só está... abriu o sinal. Mas a gente decodifica isso. O filósofo... Já leva para o lado da maldade, né? Leva para o lado da maldade. Pessoal. Leva para o lado pessoal. É comigo, tá me chamando de quê? Né? O filósofo Nietzsche disse muito bem, não existem fatos, apenas interpretações. Uhum. Você interpreta aquela buzinada como se fosse uma ofensa. Uhum. Outro interpreta a falta da resposta do bom dia como uma rejeição. Que nem o caso que o senhor estava comentando, que o senhor sofreu um pequeno acidente aí e tal, não sei o que tem. Aí alguns podem ir lá e socorrer, falar, nossa, foi um tropeção, o outro fala, esse aí já está velho, devia ficar em casa. Aí, o senhor escutando esses comentários, o que pode causar nas pessoas? Não, o que eu escutando não causaria nada em mim. Porque eu não sou muito de ligar para a opinião alheia. Sim, mas muita gente... Não estou falando no seu caso. Estou falando uma outra pessoa. O senhor já tem um entendimento diferenciado, mas a pessoa também pode se sentir rejeitada, né? Quando consegue... ouvir. Humilhada, mais humilhada do que rejeitada. É outra coisa, né? E uma coisa muito importante é a validação.
Sim. Eu não estou mudando de tópico, não. Certo. Se você recebe validação, você se sente bem. Certo. Você comete um erro. A pessoa diz, olha, Odilon, é normal, você está falando espontaneamente, não está seguindo nenhum texto, e de vez em quando todos nós tropeçamos. É normal, você não é burro, você não é incapaz. Certo. Simplesmente é normal. Eu estou te validando. Agora eu digo, pô, Odilon, como é que você dá uma mancada dessa? Que besteira. Como é que você vai falar isso? Eu estou te invalidando. No caso da criança, por exemplo, não só na criança, mas começando na infância, não está doendo nada, você está chorando por bobagem, não existe bicho-papão, para com esse medo bobo. Esse tipo você está invalidando. Voltando ao caso, a pessoa caiu, ela quer se sentir validada e acolhida. Certo. E não ofendida, discriminada, rejeitada. Só, vamos lá, posso te ajudar? Precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer? Eu caí e várias pessoas vieram me ajudar. Várias pessoas, eu achei muito bonito isso. Isso aí a gente vê que verdadeiramente nós temos um povo muito solidário, sim. Tem, sim, isso aí eu já observo. Inclusive tem uma frase que eu estava vendo na internet, de Eduardo Galeano. Vai para o senhor essa frase aí. Se cai é porque estava caminhando, e caminhar vale a pena, mesmo que caias. Continue caminhando, não fique abalado, não. Eu apelo para o filósofo Sêneca, parafraseando ele, no mundo que eu vivo, pessoas não caem? Isso aí. E quando a rejeição for real, doutor Luiz Aibinder? Odilon, você aceita todo mundo? Não. Não, você rejeita alguns. Sim. Não é razoável que alguns te rejeitem? Sim. E tem a ver com o teu valor quando te rejeitam ou Não. tem a ver com a percepção daquelas pessoas? É o que os outros pensam, né? Fazer o quê? O que os outros pensam não é o que você é quem você é. E o que os outros pensam não é a tua realidade. Um antídoto para a rejeição, o que a Hilda estava falando, é uma forte autoestima. Se você se aceita, ninguém pode te rejeitar. A pessoa pode te rejeitar, mas você não sentir isso como uma forma dolorida. A pessoa não gostou de mim, paciência. Nem todos vão gostar. Agora, a rejeição, vamos supor, quando a pessoa tem esse ato, ou de rejeitar, ou de rejeição, ela é provocada inconscientemente? Por exemplo, meu santo não bate com o teu, né? Não tem essa frase? O santo não bate, meu santo só apanha. Meu santo não bate com o teu. A pessoa olhou para você, inconscientemente percebeu alguma coisa que a desagrada em você, mas que era oriundo de outra pessoa, o nariz de alguém que foi estúpido com ela, parecido com o teu, ela já começa a ficar aversiva a você. E uma série de detalhes que ela nem se dá conta. Eu não fui com a cara dele. Isso é o que mais a gente ouve hoje em dia. Entendeu? Isso está na memória inconsciente da pessoa. Certo. Ela não passa. A Hilda é loura de olhos azuis. Se eu tive uma má experiência com uma mulher loura de olhos azuis, a minha tendência é ficar em guarda contra uma mulher loura de olhos azuis. Não tem nada a ver com ela, tem a ver comigo. Uma vez, um colega foi trabalhar comigo, me tratava tão mal. Depois de 6 meses, ele falou assim, eu estava enganado, eu pensei que você era igual a minha colega anterior, que parecia contigo. Nós estamos sempre enganados nesse sentido, né? Às vezes supervalorizamos e às vezes desvalorizamos o outro por causa da nossa percepção. Quando a própria pessoa se rejeita. Essa é a pior rejeição. Porque se eu não me aceito, então, como é que os outros vão me aceitar? É o pensamento dessa pessoa. Então, por isso que eu falei que tem que trabalhar na autoestima. Por que você seria inaceitável? Porque minha mãe não me dava carinho. Não tem nada a ver contigo, tem a ver com a tua mãe, pelos problemas que ela vivia, pelos sentimentos dela. Ela não te dava carinho, não é porque você não tinha valor, é porque ela tinha uma outra percepção e não te dava carinho. Se você não se aceitar, você vai se sentir inaceitável por parte dos outros. E nós temos uma coisa, Odilon, que a psicologia chama viés de confirmação. Eu quero confirmar como sendo verdade aquilo que eu já acredito que é. Então, se eu me acho rejeitável, qualquer coisa que a outra pessoa faça, eu vou confirmar que aquilo é uma presença de rejeição a mim. Eu me rejeito e acho que os outros também me rejeitam.
Eu sou inaceitável. Continuando essa questão aí da autorrejeição, tem aquelas pessoas que intimamente se autorrejeitam, mas aí elas invertem isso, elas ficam soberbas, um pouco assim, contando vantagem o tempo todo só falando de si próprias. Também é uma forma de esconder a autorrejeição, não é? Se eu não Não é exatamente, elogios. não é exatamente autorrejeição no caso dessas pessoas, é insegurança. Elas estão em dúvidas quanto ao seu próprio valor. Aí precisam ficar afirmando exteriormente seu valor para que os outros a valorizem. Não é exatamente autorrejeição neste caso. Vamos dizer, nunca reconhecem o que os outros fazem. Mas é arrogância, arrogância prepotência. São difíceis de fazer um elogio, de reconhecer, de valorizar. Né? Se sentem desvalorizados fazendo isso. Não necessariamente se sentem desvalorizadas. Há outros motivos. Por exemplo, querem se valorizar botando o outro, olhando o outro, tentando botar outra pessoa de joelhos para ela que se sinta maior. Mas ela se aceita. Ela só quer se reafirmar como superior. É uma ilusão. O doutor Luiz Arminder, o senhor, a gente sempre gosta de trazer também uma comparação um pouco mais atual, voltada para os temas. Nós estamos falando também agora, como o senhor sempre diz, a internet não é culpada de nada. Culpada é de quem vai na internet. E quanto de existir idiotas, vai existir o quê? Influencers. O senhor sempre fala isso, né? Mas eu quero falar sobre eles, esses influencers, né? Porque hoje em dia a rejeição vem em forma de de um formato chamado cancelamento. As pessoas, não, vou cancelar você. E haters também são pessoas que emitem opiniões de rejeição dentro daquele perfil, e isso causa efeitos psicológicos gravíssimos até em muitos influencers, que até tentaram suicídio, porque se sentiram rejeitados. Como agir com esse tipo de situação digital na rejeição? Que importa essa rejeição? Não, a pessoa vive disso, né? O influencer vive do que os outros pensam. Você imagina, o que ele pensa? O que os outros pensam não vem muito ao caso para ninguém. O que ele pensa sobre si mesmo? Ser rejeitado é só a opinião de uma outra pessoa, não é uma realidade dele. Essas pessoas, elas precisam de aprovação como uma afirmação do seu valor. Eu não me conheço. Por exemplo, se eu fico me mostrando forte, não é porque eu me sinto fraco? Se eu me sinto realmente forte, eu não preciso mostrar força. Eu estou tranquilo quanto a isso. Então, essas pessoas não sabem quem são, elas se nutrem da opinião alheia. E, por exemplo, Odilon, você que trabalha na mídia, você recebe 99 elogios e uma crítica. Você dá valor a quê? Exatamente. Eu dou valor aos elogios, mas tem pessoas... a famosa história antigamente. Você fala sempre sim para uma pessoa. O dia que você fala não, você não presta. Algumas pessoas ficam obcecadas por uma crítica no meio de 99 elogios. É isso aí. É isso que eu estou dizendo. É o medo da rejeição. Então eles vivem num campo meio minado, né? Vivem porque eles têm uma necessidade neurótica, inflexível de serem aceitos. Elogiados o tempo todo. Paparicados. Mas ninguém é. Ninguém é. Não é realista isso. E é uma coisa, uma fantasia que eles vivem. É até bom a gente entrar um pouco nesse campo dessa conversa, que já recebi bastante sugestões que falássemos sobre isso. Eles vivem num mundo de fantasias, num mundo de Alice, né? Até mesmo recentemente, um dos maiores influencers do país aí, tinha mais de 38 milhões de seguidores, anunciou que iria parar de fazer os seus vídeos, ou ia dar um tempo, estava com depressão profunda, não queria sair de casa. Quer dizer, a pessoa se empenhou para fazer um trabalho para se tornar famoso, quando ficou famoso, ficou depressivo e quer sair da fama. Como funciona isso? Bom, eu não sei por que motivo ela quer sair. Talvez receber algumas críticas, eu não desconheço
qual é a realidade dessa pessoa. Sim. Uma coisa que acontece muito, Odilon, ligada a isso, a gente acredita, tem uma lenda aí que no fim do arco-íris tem um pote de ouro. Uhum. Aí você tem um trabalho danado para chegar lá no fim do arco-íris, né? Chegar no auge da tua carreira. Aí você chega lá, descobre que o pote de ouro está vazio. Aí você fica totalmente desesperançado. Mas eu achei que eu seria feliz quando tivesse fama. Agora sou famoso e continuo infeliz. Uhum. Daí muitas celebridades se matar, ou se destruir com álcool, drogas, etc. Tem sentido Elvis Presley se matar de tanto remédio, Michael Jackson, Marilyn Monroe, pessoas que chegaram no auge da fama, da beleza, da riqueza e viram que estava no mesmo vazio existencial, enquanto que o outro que mora no barraco é muito mais feliz. Nada contra ficar famoso e rico. O problema é a maneira como eles pensam. Aqui tem uma pessoa, eu estou olhando aqui para baixo, que está chegando algumas mensagens aqui, ó, no celular. E ela é atriz, ela está no Rio de Janeiro, trabalha, inclusive já esteve conosco aqui, estamos conversando sobre alguma possibilidade de ela também estar aqui. Ela fez várias novelas na Rede Globo, a última que terminou agora, ela estava nela, é a atriz Luciana Mombrini. Ela está assistindo o programa, está dizendo que está muito bom. Obrigado, Luciana, pela sua audiência. E ela pergunta, doutor Luiz, em qual idade devemos estimular a autoconfiança na criança? E como fazer isso? O primeiro espelho que a criança vê é o rosto da mãe. Aquele rosto da mãe pode ser um cartão de boas-vindas ou um cartão de rejeição. Sempre tratar teu filho com carinho, mas isso não significa proteção. Validando os sentimentos da criança. Não chora que é besteira. Eu dei esse exemplo, não chora que é besteira, não existe bicho-papão, teu medo não procede. Isso daí você vai invalidando. Quando só tá doendo mesmo, vou dar um beijinho que vai passar a dor. Aí não passa a dor, mas era para ter passado, a criança se sente errada. Então, qualquer idade, você valida. Isso dói mesmo, daqui a pouco vai passar, mas dói. Já aconteceu isso comigo, e qualquer idade. Agora, quando a criança já tem uma compreensão, 3, 4 anos, então, já fica muito mais fácil, muito melhor você agir nesse sentido. Antes dessa idade, como ela não tem uma capacidade racional boa, você tem que transformar isso por gestos, transmitir por gestos. Abraços, carinhos, acolher a criança e não desamparar a criança na hora da dor, qualquer idade. Eu observo os pais, às vezes mãe, pai, chama a criança de boba, de desobediente. Ele não me obedece, ele não faz nada, só faz besteira. Olha que bagunça. Então ficam o dia inteiro fazendo tipo um bullying em cima do bebê, a criança, querendo que obedeçam a arquitetura de interiores da casa. É impossível, né? A criança chegou e ainda não conhece o mundo e fica reforçando com essas críticas. Eu acho que isso deprecia a autoestima também da criança, a rejeição. Isso, né? Você tem toda a razão. Botar rótulos é adequado para você botar em garrafa, lata, coisa que vai para a prateleira. Dá para rotular alguém por um comportamento? A pessoa tem milhares de comportamentos diferentes. Aí você vai botar um rótulo naquele comportamento. Por exemplo, você bota o rótulo que eu sou inteligente. Tá, mas eu não faço burrice de vez em quando? Então esse rótulo de inteligente não me cabe. Mas se botar o rótulo de burro, também de vez em quando eu faço coisas inteligentes, também não cabe. Rótulo não é para a pessoa. Rótulo é para lata, para garrafa, mas não é para a pessoa. Rotular o filho como malcriado, burro, desajeitado em matemática, incompetente, qualquer coisa, é uma burrice dos pais. Sem dizer que os pais são burros. Tem também aqui, a Luciana mandou novamente outra mensagem dizendo: muito obrigado, estou amando os esclarecimentos. Parabéns demais, estou muito feliz. Para o senhor, doutor. Obrigado, Luciano. Obrigado. Vá em busca dos seus sonhos, nunca desista. Escuto isso várias vezes. Tem uma outra pessoa falando aqui. Vá em busca dos seus sonhos, não desista. Mas eu, às vezes, me sinto rejeitado quando cito quais são os meus sonhos e minha luta. E aí, o que eu devo fazer? Adequar teus sonhos à realidade,
E você não é rejeitado por nada, não. Para com isso. Nem tudo dá certo. Nem todos atingimos nosso objetivo, mas isso não nos transforma nos fracassos. E eu vou dizer uma frase para ele que talvez estimule. O guerreiro nunca está caído, Odilon. Ou está de pé ou está se levantando. Boa. E eu mando outra para ele. O meu amigo, se liga. Você está falando para um cara aqui que até hoje corre atrás do sonho. E eu já sou, ó, cabecinha branca. Esse sonho vem desde lá dos meus 19 anos de idade e ainda não está concluído, né? E ainda quando eu achar que ele está, ainda vai faltar muito a se fazer. Então, nunca desista mesmo, siga em frente. Deus só dá as piores batalhas para os melhores soldados. Doutor... Deus está te confundindo com o Rambo, né, Odilon? Agora Deus me confundiu com aquele Schwarzenegger lá, com o Exterminador do Futuro, sei lá, porque eu tenho que aguentar tanto tiro e ficar em pé. Mas a vida é assim, tá, meus amigos? A vida é assim. O Gonçalves Dias, o poeta, tem uma poesia muito bonita chamada Juca Pirama. É grande, bonita. Mas tem um texto que fala assim: não chores, meu filho, não chores, porque a luta é renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Tá vendo? O que não mata me fortalece. Doutor Luiz Aibinder, e aí a pessoa que vive com essa síndrome aí da rejeição, o medo da rejeição, isso traz que tipos de consequências para a pessoa? Ela vai se isolar, porque tendo contato corre o risco de ser rejeitada, coisa que ela tem muito medo. Ela vai se submeter aos outros, vai virar um capacho para não ser rejeitada, e vai ser rejeitada porque é um capacho, porque ela não tem dignidade, não tem a postura, não tem atitude. Ela está encurralada pelo próprio medo. Ela tem que desenvolver a autoestima, que esse medo desaparece. Todo mundo tem medo da rejeição, todo mundo. Sentir-se rejeitado é doloroso e difícil de aceitar. Mas vamos pensar juntos. O que é rejeição? É apenas a opinião do rejeitador, que fala apenas sobre os valores dele, não fala sobre os seus. Não é uma verdade universal. Não há por que colocar seu valor pessoal nas mãos de ninguém. Ninguém é quem você é, e não o que dizem que você é ou o que pensam que você seja. Nem todo mundo vai te aceitar, mas também nem todo mundo vai te rejeitar. No momento em que o outro está na sua frente, você está um pouco preocupado consigo mesmo. Quando você sai da frente do outro, quando você está na frente do outro, você está preocupado, você deixa de ser uma pessoa original, você passa a ser um ator representando e de uma forma amedrontada. Então pare com essa preocupação que ela não procede. Tá certo, você ouviu aí, você que falou aí que estava atrás dos seus sonhos, as pessoas falavam que você é um sonhador, né? Eu já ouvi muito isso. Meu filho, eu vou falar a verdade para você, já estou praticamente aí no 5º casamento. Sabe por quê? Ouvi muito falar, com você não dá não, você é um sonhador, você não vai chegar em lugar nenhum. E tem muitas mulheres, né, não sendo machista, mas fazendo um comentário, que querem que o homem seja provedor e mantenedor de seus anseios, né? Muitas mulheres hoje são diferentes, são alfas, né? Querem viver independentes, sozinhas, mas muitas querem, né? Quando tem que lutar ombro a ombro, o negócio fica estreito. Como diria meu tio, que faleceu já há muito tempo, acabou o milho, acabou a pipoca. É complicado, né, doutor Luiz Aibinder? Quero fazer outra pergunta aqui de uma outra pessoa, que é o João, do centro de Maricá. O que é um sentimento de rejeição familiar? Você não se sente acatado, inserido no contexto familiar. Você se sente um estranho no ninho. Nem sempre. Pode ser só tua percepção que a família te rejeita. E nem sempre isso é verdade. Quase nunca é verdade. Mas pergunte-se, qual é a tua responsabilidade nessa situação, caso as pessoas não te aceitem? O que você faz para elas considerarem inaceitável manterem distância de você? Você não é um santinho, não é perfeito. Às vezes, a gente bota a culpa na família, mas não olha no espelho. O que você faz para ser rejeitado? Não sei se é rejeitado. Talvez seja, talvez não seja. Qual o comportamento? Quais seriam, doutor Luiz Aibinder,
Sou Patrícia. Quais sintomas de rejeição? Quais são os sintomas? É a interpretação que todas as pessoas te rejeitam. Não é uma ou outra, todas. E você vive ajoelhada, suplicando para que te aceitem. Mesmo que você não fale verbalmente, as suas atitudes de subserviência falam mais alto. Você procura agradar aos outros, desagradando a si mesma. Isso é sintoma grave. Você está abrindo mão de si para ser uma impostora, para ser quem você não é. Como é que vão respeitar alguém que não tem autorrespeito? Isso aí é forte, hein? Fala de novo. Como é que eu vou respeitar alguém que não tem autorrespeito? Isso serve para muitos relacionamentos. Isso serve para muitos funcionários que estão sendo humilhados aí, às vezes, por tratamentos abusivos, né? Isso é bom para você também saber interpretar quando o teu patrão ou a pessoa que você trabalha tem cumplicidade com você, te trata como um amigo. Aí é diferente também. Você entender essas diferenças para o seu cotidiano. Aqui, quando a gente traz um tema, é justamente por isso. Esses temas acontecem no seu cotidiano. E o doutor Luiz Aibinder traz esclarecimentos no campo da psicologia. Então, fica ligado, porque o tema é muito relevante de hoje, que é o medo da rejeição. E nós estamos vivendo... Isso que você está falando, Odilon, desculpe te interromper. Sim. A Hilda, essa doçura, essa beleza, essa inteligência, essa suavidade, ela tem muita atitude. Sim. Então, ninguém ultrapassa a linha vermelha de segurança dela. Porque ela tem atitudes, ela tem posturas. Eu já conheço a Hilda há uns 20 anos. Sim. Então, ela tem muita atitude sem ser agressiva. Mas ela estabelece com clareza quais são os limites até onde a pessoa pode ir ou até onde não pode. E como fazer com firmeza, isso? Assim. Hilda. Ela usa a filosofia da rapadura. Ela é doce sem perder a firmeza. Tá certo, muito bem. E aí me diga como fazer isso, Hilda. Passa uma dica para quem está nos vendo. Eu acho que é importante informar de uma forma simples qual é o limite. Não precisa chegar ao ponto de ter que se dobrar, muito menos de brigar. Mas eu acho que é importante informar. E se a pessoa não acata, a gente também tem o afastamento. A gente pode se afastar, simplesmente criar uma barreira geográfica. Como que eu posso lidar com essa sensação de rejeição, doutor? Fortalecendo a autoestima. Procure um psicólogo que vai te ajudar nesse sentido. Essa rejeição, ainda que exista, é por parte de uma ou outra pessoa. Essa rejeição, eu já falei antes, não tem nada a ver com o teu valor, tem a ver com a percepção da outra pessoa, que é só uma opinião. Opinião todo mundo tem, mas isso não é a tua realidade. Então, confie em si mesma e aceite que nem todo mundo vai te rejeitar, da mesma forma que você não aceita todo mundo. A rejeição tem a ver com o desejo de agradar, não é? Que você, em outras aulas, já falou. Isso vem lá, remonta lá daqueles tempos pré-históricos em que a pessoa dependia do grupo para sobreviver. Não é que nem a hoje, você mora num lugarzinho sozinho, mas tem um supermercado perto, o dinheirinho cai no banco, você já tem o seu rendimento, você tem tudo para sobreviver sozinho, praticamente, sem uma companhia. Uhum. Mas permanece o desejo de agradar. É uma coisa assim que o próprio corpo produz ocitocina, produz a opção de neurotransmissores quando a gente agrada e é agradado, né? Não é isso, doutor Aibinder? Só que, basicamente, lá na pré-história, não era o desejo de agradar, era o medo de desagradar. Isso. Porque se a pessoa... agradar, né? Ela não podia pisar na bola, porque se pisasse na bola numa tribo, era expulsa da tribo e era praticamente uma condenação à morte, porque sozinho, há 10 mil anos atrás, a pessoa não sobreviveria. A maioria dos medos de rejeição vem da ânsia de aprovação por parte das outras pessoas. Então, não baseie a sua autoestima na opinião alheia.